Queria agradecer vocês, meninas, por me deixarem entrar nesse clube da Luluzinha. Thelminha, obrigada pelo convite, obrigada pela lembrança do meu nome, Verinha. Abraço no Teles, muito obrigada. Obrigada pelo carinho de vocês, Denise. Muito, é um prazer assim enorme estar com vocês. Muito obrigada, até por nem lembrar de mim e confiar que a gente podia falar alguma coisa que pudesse trazer, eu não sei se novo, eu não tenho muito de novo para falar, mas assim, quando a Verinha mandou o WhatsApp, eu falei, não, eu vou falar. Gente, olha, eu sou muito tímida, é uma coisa muito difícil para mim falar, mas assim, entre amigos fica tão gostoso, né? Eu vejo todos vocês, assim, alguns rostinhos eu conheço melhor, outros rostinhos eu vi poucas vezes, mas assim, é muito bom. Tá bom o som, gente? Posso falar sem o fone? Pode? Tá bom, pode falar. Tá bom? Joia. E assim, esse privilégio da tecnologia, né, de poder assim estar na casa de cada um de vocês, que talvez a gente não tivesse tempo de ir, né, mas tá assim tomando um cafezinho com todo mundo, né, todas aqui presentes, é muito legal. E quando me perguntaram do tema, a Vera estava conversando com o Ayrton pelo WhatsApp e eu falei para ele assim: eu vou falar sobre equilíbrio e desequilíbrio. Ela até me sugeriu para falar de menopausa. Eu falei: opa, peraí, que eu vou chegar lá. Por que isso? Eu acho que assim, até agora, todo mundo tinha alguma coisa de pandemia para falar. Né? A Verinha com tosse, longe dos netos nesse momento, alguns irmãos enfermos na igreja, essa ansiedade que a gente está passando. Quando essa pandemia começou, Thelma, nós estávamos nos Estados Unidos. Nós tínhamos ido para lá, nós embarcamos no dia 9 de março. A pandemia, na verdade, já tinha começado, né? Nós, no Brasil, não estávamos sabendo ainda. Mas nós embarcamos no dia 9 de março, tínhamos assim alguns missionários para visitar, tínhamos igrejas que a gente queria ver como funcionava, até para aprender alguma coisa, trazer para a gente, e íamos passear um pouquinho também. No dia, quando foi mais ou menos no dia 16, assim, quando você está viajando, você não entra muito internet, você não fica assistindo jornal, não é uma coisa, você está com foco em outros lugares, né? E nós não estávamos vendo notícia. De repente, nós entramos no supermercado, olhei na prateleira, não tinha uma garrafa de água para comprar e não tinha um rolo de papel higiênico. O rolo de papel higiênico eu não entendi o porquê até hoje. Mas as garrafas de água a gente olhou e falou: Meu Deus, e agora, né? E eu disse para o Ayrton assim: Covid. Ele falou: Não, você tá louca? Aconteceu alguma outra coisa. Deve ser aqui, local, né? Do lugar que a gente estava, da região. Eu falei: Não, Covid. E ele perguntou para a moça do caixa, ele falou: Nossa, o que está acontecendo, né? Porque a gente veio aqui comprar água e não acha água para comprar. E ela disse assim: Covid. Então eu me senti em terra estranha com gente esquisita. Já é uma terra que não é a sua terra, que você não fala a língua e às vezes não entende bem a piada. E eu me senti realmente fora. Foi a primeira vez na vida que eu me senti fora do meu país de verdade. E até então, se você é turista nos lugares, você não tem grandes problemas. E isso me levou, eu fiquei pensando, eu vou ler aqui em Gênesis, Gênesis 12, quando o Senhor diz para Abraão: Sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra em que eu te mostrarei. Eu comecei a me colocar no lugar de Abraão, só pela fé mesmo, né? Para fazer uma coisa dessa, porque eu me senti longe da minha parentela, preocupada com os meus pais no Brasil, que não tinha ninguém que pudesse ajudar e eles já em grupo de risco precisavam ficar dentro de casa.
depois eu comecei a imaginar como é que deve ter sido na vida de Abraão essa história, a história de Sara, né? Vocês já pensaram? Porque Sara era uma mulher abastada, ela tinha a sua, eu imagino, né? Trazendo Sara para o nosso mundo hoje, ela tinha a sua casa, ela tinha empregados, ela devia ter a sua decoração, a sua mobília, e de repente Deus dá uma ordem ao marido dela e ele diz para ela: Sara, embala tudo e nós vamos embora. E ela levanta, embala a casa, literalmente, né? Eles saem com tudo e vão para onde? Não sei, a gente mulher, né? Não sei se vocês são assim ou se é só aqui em casa, eu quero saber. Para onde vamos? Faz frio? Faz calor? Que roupa eu levo? Quanto tempo demora para chegar? Né? Que roupa eu tenho que vestir para sair de casa? Né? A gente pensa em tudo. Imagina a Sara nessa situação. E eu imagino que foi mais ou menos essa situação que a gente se viu, né? A gente se viu sem saber muito bem o que ia acontecer, e a gente não sabe até agora, né? É, E tendo que caminhar e tendo que seguir em frente, graças a Deus, eu achei muito interessante que a Denise falou, que a gente tem essa confiança em Deus, que a gente sabe, para quem crê em Deus, a gente sabe que lá no futuro tudo vai dar certo. Mas aí, por outro lado, também me veio à cabeça que tem momentos em que Deus não nos fala o que vai acontecer, Deus nos manda vai, e a gente pela fé vai, e tem momentos em que Deus nos diz o que vai acontecer. Então aí eu fui lá para, continuei em Gênesis, mas fui lá para Gênesis 41, aonde José ele interpreta os sonhos de Faraó. Deus dá para José a oportunidade de saber o que vai acontecer no futuro. Ele diz para, vou ler aqui também, tá? Gênesis 41. E aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio, e que subiam do rio 7 vacas formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e paravam junto às outras vacas na praia do rio. E vocês conhecem a história, e José interpreta o sonho de Faraó como assim: 7 anos em que teríamos abundância e 7 anos em que teriam miséria. Então, ele orienta a Faraó que eles precisavam se preparar, tá? Mas eu sou ginecologista e estou aqui para falar para mulheres, então eu trouxe isso para a minha área. E eu trazendo isso para a ciência, a gente observa que tem coisas que a gente já consegue se preparar, diferente do Covid, né? No caso de mulheres, para as avós, para as mães que têm filhos, né? A gente tem crianças que vão passar por uma fase de desequilíbrio. Estou falando de meninas, tá, gente? Vou me ater às mulheres. A gente tem crianças que vão passar por uma fase de desequilíbrio e que elas vão entrar na puberdade. Uma enxurrada de hormônios, uma mudança no corpo, aquela fase em que ela não sabe se ela é menina, se ela é mulher, aquela coisa de que a mãe fala, não faça isso que você não é mais criança, de repente a mãe olha e diz assim, não faça isso que você não é adulto, não se meta na conversa de adulto, né? Tem aquela dualidade, mas que a gente já aprendeu, né? Que é uma fase que vai passar, é uma fase que ela tem começo, meio e fim, e que é muito importante as mães, as avós aí orientarem as suas meninas nessa fase aí que começa mais ou menos aí com uns 11 anos e ela vai ali até mais ou menos os 16, que assim, é normal crescer a mama, é normal nascerem os pelinhos, é normal a menstruação, é uma fase que a gente já aprendeu e que a gente tem um background que nos ensina, que nos ajuda a orientar essas meninas. É legal que essas mães, essas avós levem essas meninas à primeira consulta do ginecologista, para saber, assim, seria interessante fazer uma transição
muito tranquila. Como a gente leva a criança no pediatra, ensinar essa criança a ir ao ginecologista, né? Para que essa criança aprenda, não, essa criança não, a mulher não tem que aprender a ir no ginecologista meio no tranco, né? Só na hora que ela já está adulta ou então que ela está gestante, então ela fala agora eu não tenho mais jeito, eu preciso ir. Se a gente ajudar essa criança a fazer essa transição tranquila, a coisa fica mais sossegada. Passa essa fase desse desequilíbrio, a gente, a hora que acha que está entrando no equilíbrio, o jovem adulto, aí a coisa está tranquila. Todas nós sossegadas. Verdade? Gente, vamos? Não? Verdade? Todo mundo sossegado. Não, né? Escolha de profissão, emprego, casamento, tem que comprar casa, tem que se estabelecer financeiramente. Tem uma outra fase de desequilíbrio, mas também conhecida, que quem está de fora, quem já passou por isso, pode ajudar, né? Uma fase que a gente consegue orientar essas jovens mulheres e começam a ter outras coisas que ela precisa pensar. Eu queria falar para vocês um pouquinho. Hoje em dia, a gente começou a postergar isso cada vez mais tarde, essa coisa de de casamento, maternidade, e que cada vez isso vai ficando mais difícil. Às vezes eu vejo mulheres que dizem assim: bom, agora eu me estabilizei, eu casei, eu comprei casa, eu comprei carro, agora eu vou engravidar. Pã, agora não dá mais para engravidar, né? Então, uma orientação legal nessa fase, que pensando que a mãe já orientou, que essa menina ela já está acostumada a ir ao ginecologista, ela faz o seu acompanhamento direitinho anual. Uma orientação legal é que ela se programe. E hoje em dia a gente tem já congelamento de óvulos, a gente tem orientações de que assim melhor fase para engravidar, momento certo da vida. Ah, não, olha, não postergue tanto, porque você vai acabar tendo problema mais para frente. Então, essas orientações, quando a menina ela já está acostumada, fica mais fácil dela não perder esse tempo, essa orientação para conseguir o seu momento certo, né? É uma coisa que a gente não consegue ainda prever muito bem, mas que a gente sabe que por volta dos 37 anos a quantidade de óvulos ela vai diminuindo muito. Então seria até esses 37 anos a mulher deveria tomar a decisão de vou engravidar, não vou engravidar, ou então vou congelar óvulos, não vou congelar óvulos. São todas orientações importantes. Orientações de pré-natal, a gente deveria pensar no pré-natal como pré-gestação. A mulher deveria pensar em ir ao ginecologista antes de engravidar. Tomar as vitaminas, fazer os exames, acompanhar direitinho. Eu sei que às vezes é difícil, que a pessoa não tem um convênio, que SUS é um pouquinho complicado, mas é importante a gente se programar e tomar a rédea dessa situação. E aí, como assim a maioria do nosso público são pessoas mais maduras, a sugestão da Vera é que eu falasse um pouquinho de menopausa, né? Então, assim, eu passei por tudo isso só para chegar na sua sugestão, Verinha. A melhor definição de menopausa que eu vi foi algum tempo atrás. Eu procurei para achar, eu procurei para mostrar para vocês falar nomes assim, mas eu realmente não achei o nome desta pessoa. Num vestibular, uma das redações, alguém disse assim: interprete o poema de Luís de Camões. E eu vou até ler um pedacinho, porque essa vestibulanda, ela disse que este poema que Luís de Camões ele escreve, isso não tem a ver com o amor. E vocês vão entender por quê. Neste poema ele diz assim:
O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É um andar solitário entre a gente. O poema continua, mas essa menina disse que Luís de Camões não estava apaixonado, ele estava na menopausa. Eu não sei se assim, quem já passou pela menopausa tem um pouquinho a ideia do que eu estou dizendo, né? É aquele calor, aquela coisa que parece assim que nada tá bom, tá todo mundo descontente, o sono fica ruim, aquela coisa de que assim, eu tô eternamente deprimida, né? Então eu tô no meio do povo, mas eu tô me sentindo sozinha. Graças a Deus que agora, com o Clube da Luzinha, ninguém mais se sente sozinho, né? Tô todo mundo super feliz. Mas assim, é uma fase que nem não é para todo mundo que a gente consegue tratar com medicamentos. E que mesmo quando a gente trata com medicamentos, não dá para tratar para sempre. É uma fase importante porque o organismo da gente começa a gastar tudo aquilo que a gente guardou, ou ele começa a destruir aquilo que a gente construiu. Por isso que é importante uma boa base. Se você ensinou a sua menina a ir ao ginecologista, se você ensinou a sua menina a usar protetor solar, se você ensinou a sua menina a fazer exercícios, ela vai guardar, ela tem mais para gastar no futuro. É uma fase que, assim, os ossos começam a se consumir, o coração começa a se consumir, a pele começa a consumir, cabelo diminui. É uma fase que a gente engorda mais fácil ainda, mas que dá tanto para a gente se ajudar antes, né? Quanto nessa fase. Nessa fase também adianta fazer exercício, adianta cuidar da alimentação, fazer os exames direitinho. É uma fase em que a gente está mais preocupado com alguns cânceres, a gente está mais preocupado com as doenças cardíacas. É uma fase que a gente precisa cuidar muito do peso, porque as placas de ateromatose elas vão grudando, a gordurinha que a gente comeu a vida inteira vai entupindo as veias. Então, é uma fase que a gente precisa se cuidar melhor, né? Uma fase que o atendimento psicológico às vezes ajuda bastante. E é claro que quando a gente tem esse Deus, quando a gente foi criado numa igreja, quando a gente acredita que Deus pode todas as coisas, fica mais fácil também, até o psicológico nessa fase fica melhor da gente poder passar por ela. E para. Eu vou abrir para perguntas depois, tá, gente? Que eu sei que vai aparecer algumas aí. Para finalizar, eu não podia deixar de falar do Covid, né? Todo mundo começou falando no Covid, falando um pouco agora daquilo que a gente não sabe, tá? Como a Verinha estava comentando, ela foi diagnosticada com uma síndrome gripal. É tudo o que a gente sabe do Covid. Na verdade, a sensação que eu tenho, não sei vocês, é que assim, Covid a gente pega. É a única certeza que a gente tem. E que algumas pessoas morrem. Ninguém sabe exatamente como pega, a gente acredita que seja uma transmissão como as gripes são transmitidas, por isso esse cuidado tão grande. Ninguém sabe exatamente quem morre. Até lá em março, abril, a gente acreditava que morriam só as pessoas acima de 60 anos. Hoje em dia a gente tem visto que não. A gente acreditava que só morria quem tinha alguma doença pré-existente. Hoje em dia a gente sabe que não também. Então, assim, o que eu queria dizer para vocês é que o nosso risco de ter uma segunda onda, como já teve no Japão, como já teve na China, é enorme. Segunda onda que eles estão falando é as pessoas começarem a se contaminar novamente e ter a contaminação ela foi subindo, 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 ela estabilizou,
E a chance dela começar a subir de novo é muito grande com essas pessoas saindo para restaurante, fazendo fila em shopping, indo comprar pano de prato na 25 de março. É uma coisa assim que a chance de começar uma contaminação é enorme novamente. Então, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas eu queria. Eu até acho que vocês já devem ter ouvido, mas eu queria mostrar para vocês, falar um pouquinho da máscara, que eu acho que as pessoas não estão sabendo. Eu não sei se. Todo mundo já deve ter prestado atenção na rua. Eles orientaram que a gente usasse máscara. A máscara, gente, precisa cobrir boca e nariz, tá? É aquela coisa que as pessoas estão usando máscara. Assim, as pessoas estão usando máscara. Assim. Eu falei que daqui a pouco eu vou ver gente usando máscara ao contrário, né? Porque a orelha ficou para frente, então a gente vai usar ao contrário para puxar a orelha para o outro lado. Então, é uma coisa importante que a gente precisa usar a máscara direitinho. Não pode. Ah, eu encontrei a amiga em algum lugar, então, ai, mas não, mas eu preciso falar com a amiga, né? Então faz assim: oi, tudo bem? Não, porque falar com a máscara não dá. Não, gente, a máscara é exatamente para a gente falar. É importante usar sempre a máscara. Essa máscara de tecido, ela pode ser usada por no máximo 2 horas. Mais do que. Ou então, assim, 2 horas ou quando ela estiver úmida. Tem gente que transpira nesse lugar do rosto. Então, você fez uma caminhada, aconteceu alguma coisa diferente, a máscara está úmida. Precisa trocar a máscara, tá? Outra coisa importante que quase ninguém fala é o seguinte: você está com a máscara, está usando a máscara direitinho, tá tudo certo, mas você coçou aqui e passou a mão no olho. Não adianta nada usar máscara. Gente, não pode tocar nessa parte da máscara depois que você está usando. Então é sempre importante. Eu costumo orientar as minhas pacientes assim, ó, um saquinho, tá? Qualquer saquinho que você tem na sua casa. Tá o saquinho lá. Tem umas máscaras que são mais fáceis, a gente pega assim com o próprio saquinho, né? Para que você não coloque a mão no lado de fora. Ah, mas não consigo. Tira a máscara pelo orelhinha aqui, ó. Ah, eu preciso trocar a máscara, ela tá molhada, ou aconteceu qualquer coisa. Eu vou colocar a máscara dentro do saquinho. E aí eu vou lavar a minha mão, tá? Cuidado, aí eu acabei de tirar a máscara, e assim, é uma coisa que acontece muito. Eu acabei de tirar a máscara, eu vou coçar o nariz, porque estava coçando, estava embaixo da máscara, eu estou suando, então eu passo a mão no rosto, eu passo a mão no nariz, tá? Então não pode fazer isso. Se fizer isso, não adiantou nada, usou a máscara à toa, tá? Ahn, uma outra coisa importante que as pessoas estão falando, ah, lave as mãos. Lava a mão quando? Eu tenho que ficar com a mão debaixo da torneira o dia todo? Ou eu tenho que ficar com álcool na mão o dia todo? Quanto mais a gente lavar, melhor. Mas, assim, pelo menos eu peguei na maçaneta da porta, eu peguei na maçaneta do carro, eu peguei um transporte público, aconteceu qualquer coisa diferente, precisei sair de casa. Alquinho na bolsa. Eu cheguei em casa. Não entra com seu sapato dentro de casa que você chegou da rua. Aliás, esse é um hábito que a gente devia criar, né? Que a gente deveria ter para a vida toda. Não entra com sapato. Quem tem. Eu aqui em casa tenho uma entrada só, né? Então, assim, eu já entro, deixo a minha roupa na lavanderia e vou para o banheiro tomar banho. Cuidado, porque a gente carrega no corpo, ninguém sabe exatamente por quanto tempo. Acreditava-se no começo que assim, a cada 24 horas o vírus não, ele morre. Hoje em dia a gente não sabe se morre mesmo. Então, assim, tire a sua roupa, coloque a roupa para lavar, vá tomar seu banho, só saia se você realmente precisar. Esse ainda é a parte em que Deus não nos permitiu saber. A gente acredita que só quando chegar a vacina que a gente vai conseguir ter uma certa segurança, porque a gente não sabe nem se a gente vai ter
imunidade permanente para esse vírus. A gente não sabe se quem pegou, o que eu quero dizer com isso, a gente não sabe se quem pegou não vai pegar de novo. Então é muito importante se cuidar, fique longe. Eu sei que brasileiro gosta de apertar, eu morro de saudade de todo mundo. Gosta de apertar, de abraçar, de beijar. Para quem já fez o encontro, lá para quem não fez, ó, a propaganda, né? Para quem já fez o encontro, a gente adora abraçar, beijar. Ah, não pode, né, Ayrton? Tá bom. Posso contar, posso contar. Mas assim, é muito bom abraçar todo mundo, beijar todo mundo, mas não está dando nesse momento. Vamos nos poupar um pouquinho, vamos ficar distante um pouquinho, que é para a gente evitar grandes problemas que vocês sabem que acontece. Vocês estão vendo aí, todo mundo conhece alguém que já perdeu algum familiar, ou se não perdeu na própria família, né? Então era isso que eu tinha para dizer para vocês. Estou aberta a perguntas. Se você. Ah, o Ayrton me lembrou aqui do PowerPoint. Põe para mim, amor. Você vai colocar para mim? É só foi a melhor forma de ilustrar a transmissão, que é o que a gente sabe até agora do coronavírus, né? É um bannerzinho feito pelo convênio da Transmontano. A gente precisa citar as fontes, né? Eu queria mostrar para vocês. Vocês estão vendo? Meninas, está dando para ver? Está sim, Fabiano. Tá, então tá jóia. Eu vou explicar. Gente, ó, vocês estão vendo os virusinhos, a pessoa contaminada e a pessoa saudável, tá? Então, assim, uma pessoa contaminada, uma pessoa saudável, a pessoa fala, espirra, tosse, o vírus está solto no ar. Ele pode contaminar a qualquer momento. Se a gente pegar e colocar uma pessoa saudável de máscara, não adianta muito. Melhora, mas não adianta muito porque o vírus continua solto no ar. Uma hora essa pessoa que está saudável, ela vai passar a mão no olho, ela vai passar a mão no cabelo e esse vírus ele fica, tá? Por outro lado, uma outra forma que a gente poderia pensar também é assim, olha, uma pessoa contaminada com a máscara e a pessoa saudável sem a máscara. Melhora um pouco mais, porque esse vírus ele se esparrama um pouco menos no meio ambiente. E o mundo ideal que os dois estão com a máscara, porque aí o vírus esparrama menos no meio ambiente e você entra em contato menos ainda com esse vírus. Tira para mim. Só passar. Minha mão não funciona, não. Voltou. Quero que você tire. Pode. Aí. Então, assim, eu queria só dizer para vocês o seguinte, que se vocês não lembrarem nada do que eu falei, lembrem assim, 3 coisas. Primeira, criem as suas meninas na casa de Deus, porque a hora que a fase do desequilíbrio chegar, vai facilitar muito a vida, tá? Usar máscara é um ato de amor. Você, usando a máscara, você se protege. Você disser assim, para mim não tem problema, eu quero pegar mesmo coronavírus e não tem problema, eu não tô nem aí. Então, assim, você protege a você e você protege as outras pessoas, que não tem nada a ver com você não estar nem aí. E procure seu médico, faça seus exames direitinho, porque você vai facilitar a hora que você inevitavelmente vai chegar na sua fase do desequilíbrio. Bom, não sei se tiverem qualquer pergunta, fiquem à vontade.